Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, hoje é dia de análise e vamos analisar o lateral Gabriel Dias, que não agradou a maior parte da torcida, mas obviamente, como o nosso canal traz análise de todos os jogadores que chegam ao Vasco, a gente vai analisar o jogador, vamos falar os pontos fortes, os pontos fracos, vamos falar como esse jogador pode ajudar no time do Vasco, se ele chega para ser titular, qual a minha opinião, que vocês já sabem, mas eu vou reiterar aqui minha opinião, porque muita gente não assistiu o vídeo onde eu falei da contratação dele. Enfim, a gente vai trazer aí muito sobre o Gabriel Dias. E vou logo dizer, não vou trazer números aqui, vou trazer mais a questão dele, tática, como ele pode ajudar, como não pode, enfim, você vai ver aí e tire suas conclusões após a minha análise. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, estamos iniciando, hein? Estamos iniciando, vamos falar de Gabriel Dias hoje, vamos, após ter analisado o jogador, ter colocado aí nos nossos softwares, onde eu consigo trazer aqui o melhor do jogador para vocês, enfim, a gente vai falar de Gabriel Dias hoje, mas antes mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário aqui no nosso canal, muito obrigado, estamos chegando a 5.000 inscritos e vocês são parte integrante deste canal. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, criador deste canal, onde a gente traz todas as informações do Vasco, analisamos jogadores, sugerimos jogadores, trazemos as informações do Vasco. Enfim, aqui é o lugar para você, torcedor vascaíno, ficar muito bem informado. Será um prazer tê-lo como nosso inscrito e dá essa moral para a gente, se inscreve e ajuda a gente a chegar aos 5.000. Olha, vamos falar de Gabriel Dias. Vou logo começando falando sobre o jogador. É o seguinte, é um jogador que começou como volante, teve início sua carreira lá, em tempos longevos lá no Palmeiras, pela base, passou pelo Internacional, depois teve um hiato aí, passou pela equipe do Fortaleza, um jogador que começou como volante, por uma ironia do destino, uma precisão aí em algum momento lá no Fortaleza ele foi deslocado para a lateral, ficou mais marcado para o torcedor vascaíno naquele jogo em que o Thales Magno dá uma lambreta nele, ele acaba sendo expulso do jogo, enfim. Como é esse jogador, como ele pode jogar? Nessa temporada ele esteve no Cruzeiro. Fez 3 jogos, o jogo contra a Caldense, o jogo também de início contra o América Mineiro, o primeiro jogo de estreia também ele fez contra o RT, não jogou contra o Atlético. E como foi esse jogador no Cruzeiro? Fui observar esses jogos, foi muito abaixo da crítica, um jogador que teve muitas falhas, principalmente ofensivas, não foi um jogador que ajudou tanto no apoio, tanto que ele entra no primeiro jogo com 28 minutos, nos outros jogos ele sai aí com 46 minutos no intervalo, é um jogador que não funcionou muito bem, defensivamente foi bem na cobertura de profundidade, porém pecou ao não, principalmente no jogo contra a Caldense, fica marcado pelo João Diogo, né? O João Diogo faz aí um belo jogo em cima do Gabriel Dias, conseguiu fazer todas as boas jogadas da Caldense ali em cima do Gabriel Dias, ele é até substituído no segundo tempo. É um jogador que tem hoje uma característica mais defensiva do que ofensiva, não é um lateral que vai subir para apoio, não é um lateral que você vai ver ele fazer grandes jogadas lá no fundo, é um lateral um pouco mais burocrático, um cara que fica mais para uma ajuda de saída de linha de 3. Em relação aos dois laterais que a gente tem, eu não vejo um jogador que chega para ser titular, só se o Zé Ricardo achar algo, ele encontrar sua melhor situação na carreira. É um cara que vem de algumas suscetíveis lesões, claro que não foram lesões graves, mas alguns problemas no joelho, foram 3 lesões no joelho no ano passado, como você está vendo passando aí na sua tela, ficou alguns jogos fora do Cruzeiro por um desconforto no joelho, nada de lesão grave, mas é um jogador que também tem esse probleminha. E qual é a situação dele hoje? Como ele chega para vir para o Vasco? Qual a minha opinião sobre ele? Eu não contrataria, não é um nome que estaria nem na minha lista. Eu falei isso lá no início do campeonato, quando o Vasco tentou contratar o jogador foi para o Cruzeiro. Eu falava que não era um jogador que me agrada. Eu acho que tinha outras opções no mercado, tanto como o Sanches é um cara que. O Watson, na verdade, é um cara que eu via como um jogador completo. O próprio Rodrigo Ferreira, um jogador que poderia se render mais e mais completo, jogadores que
podem subir ao ataque, fazer um bom apoio, podem cobrir melhor. Acho que eram jogadores mais completos para esse momento. Não entendi a contratação. Como analista, eu sei que o técnico, a comissão técnica, às vezes passa para o jogador, passa para o analista a característica que quer. O analista vai lá buscar o jogador e passa para a comissão técnica. Ou foi um jogador que a comissão técnica apresentou aos analistas e passaram, não sei como foi o processo de contratação do Gabriel Dias, mas não vejo como uma boa contratação. Acho que é um jogador que tem problemas ofensivos graves, não é um jogador que sobe muito bem. Defensivamente, é um jogador que não é uma média 5, não vejo como um cara que vai modificar a posição, que chega para tomar conta da posição, não vejo isso. Acho até que o Léo Matos, que é um cara que tem um pouco mais de idade, mas um pouco mais completo do que o Gabriel Dias, com todo respeito ao jogador, não é uma contratação que eu faria para o Vasco da Gama. Suas melhores temporadas foram no Fortaleza. No Fortaleza ele conseguiu ter uma maior sequência de jogos, foram 31 jogos em 2020. Em 2019 ele conseguiu fazer aí 28 jogos, foi onde ele jogou mais. Ano passado pela equipe do Ceará ele fez 16 jogos, longe de ser um titular absoluto, por muitas vezes nem para o banco foi. Então, na minha opinião, é uma contratação que divide opiniões. A torcida está certa no momento de criticar. Como analista, a gente tem que vir aqui fazer seus principais características do jogador. É um jogador que, como vocês viram, vocês estão acostumados a gente fazer análise aqui, tem mais pontos fracos do que pontos fortes. É um cara que vai poder ajudar o Zé Ricardo numa saída de 3, é um cara que vai recompor bem a defesa, ele consegue fazer isso, cobrir a subida, principalmente ali numa linha de 3, como eu já falei, mas ofensivamente não é um jogador que vai ajudar. A gente vai precisar muito de um ponta, se ele for titular, que ajude muito na profundidade do que o próprio Gabriel Dias, que na minha opinião é um jogador que é inoperante na parte ofensiva, tem até dificuldades na questão de cruzamento, alguns passes dele aí precisa melhorar a assertividade de passes, enfim. Pode melhorar, Léo? Pode chegar aqui, pode ser um jogador que faça um bom campeonato? Pode sim, mas na minha opinião, Gabriel Dias não era um nome que estaria dentro daquilo que eu acho que o Vasco precisa hoje. Qual a sua nota para a contratação, Léo? Minha contratação, para a contratação hoje eu dou uma nota 5. Não é um cara que eu trazia, com todo respeito ao jogador novamente. Como eu digo, o jogador é um ser humano, a gente sabe isso, mas meu trabalho aqui também é analisar e trazer a verdade, ser sincero com você, torcedor vascaíno que nos acompanha. Enfim, é isso. Agradeço a você que chegou até o momento desse vídeo, manda aquele abraço, muito obrigado. E a gente vai estar de volta aí com informações e análises de jogadores para o Vasco da Gama. Aquele abraço, tamo junto!